Boa tarde, meus amores. Vamos para a nossa aula de português. Abra seu livro na página 44. Vamos ver Criando Trava-Línguas. Vamos ler o trava-línguas junto comigo. Quando toca a retreta na praça repleta, se cala o trombone, se toca a trombeta. Mais rápido? Quando toca a retreta na praça repleta, se cala o trombone, se toca a trombeta. Este é um trava-língua de tradição popular. Então, crie um trava-língua usando palavras que tenham a letra L no meio da sílaba. No meio da sílaba. Você pode usar essas palavras em seu trava-língua se quiser. Aqui a gente vê algumas palavras que têm a letra L no meio da sílaba que você pode utilizar no seu trava-línguas ou você pode colocar outras, certo? Aqui a gente tem florista, flauta, flanela, floresta, flor e flora. Então, vocês podem usar essas palavras e podem também colocar outras. E aí você vai criar o seu trava-línguas. Vou aqui dar uma ideia para vocês como vocês podem criar esse trava-línguas. Pode ser Flávio Floresta é flautista, florista, filho de Flora e Floriano e vende flores. Essa aqui é uma ideia que você pode fazer parecida, certo? O que é de diferente que tem no trava-línguas? O trava-línguas, ele tem palavras que são muito parecidas e quando você está falando ela rapidamente, está lendo, fazendo a leitura, parece mesmo que você enrola a língua, parece que sua língua trava para falar. Observa bem. Flávio Floresta é flautista, florista, filho de Flora, e Floriano, e vende flores. Então, viu que parece que dá um travamento na sua língua? Então, por isso que se chama trava-línguas. Vamos para o próximo quesito. No terceiro quesito da página 44, a gente tem agora crie outro trava-língua usando palavras que tenham a letra R no meio da sílaba. Você pode usar estas palavras se quiser. Então, aqui tem algumas ideias de palavras e você também pode acrescentar outras. Temos prado, Pedro, pedra, primo e praia. Quando a gente fala prado e Pedro, não parece que nossa língua trava. Fala só, prado, Pedro. Parece que você vai falar predo, não é verdade? Você se confunde por conta da pronúncia da palavra ser muito parecida. Vamos ver uma ideia aqui, uma sugestão, como ficaria. Pedro Prado, pedreiro apressado, compra pedra na praia. Tenta falar esse trava-línguas rápido. Pedro Prado, pedreiro... A minha língua travou também, ó. Pedro Prado, pedreiro apressado, compra pedra na praia. Então, faz aí o seu. Vamos lá, página 45. Na página 45, a gente tem aqui narrando uma fábula. Vamos lá. Leia esta fábula de Esopo. Lembrando que fábulas de Esopo, elas geralmente têm uma moral da história e também geralmente elas têm animais que podem falar ou não. O leão e o javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram junto a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro, já iam atacar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão, aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. É uma fábula de Esopo, tradução de Guilherme Figueiredo, foi produzida no Rio de Janeiro, foi impressa no Rio de Janeiro, Edições de Ouro. É uma fábula adaptada. Então, a gente vê aqui, olha, que houve uma moral da história. Eles preferiram se tornar amigo do que os dois virarem comida de urubu,
que era um perigo bem maior, né? Então, ele pede aqui, sublinhe com cores diferentes as falas do leão, do javali e de quem conta a fábula. Você vai escolher cores que você deseja e você vai aqui na fala do leão, no texto, na fábula, você vai procurar. Olha aqui, olha. Olha lá, disse o leão, aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós será derrotado. Quem foi que disse essa frase? Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Quem disse foi o leão. Então, você vai escolher uma cor e vai sublinhar a fala do leão, a do javali e de quem está contando a fábula, tá? Porque também aqui a gente vê a fala de quem está contando. Olha só, num dia muito quente, um leão e um javali. Então, quem está falando aí não é nem o leão nem o javali, é uma pessoa, o narrador, que está narrando esta fábula. Aí você vai sublinhar com outra cor, certo? Vamos lá. Agora vamos ouvir a narração da fábula O Leão e o Javali. Eu li. Agora a gente vai ouvir a narração e depois você vai ler também, tá? Para você treinar. Vamos lá. Fábula: O Leão e o Javali, de Esopo. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. "Olhe lá!" disse o leão. "Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado." "Então é melhor fazermos as pazes", respondeu o javali. "Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus." Moral da história: diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, gostaram de ouvir a narração da fábula? Quando você escuta agora a narração, você tem uma ideia de quem é a fala de quem. Qual é a fala do javali, qual é a fala do leão e qual é a fala do narrador. Então, fica mais fácil para você sublinhar a fala de cada um. Então, você sublinha com cores diferentes, tá? Terceiro, analise o modo como a fábula foi contada, considerando os itens a seguir. É compreensível a sequência das ações das personagens? A gente consegue compreender a ação de cada personagem nessa fábula? O que é que vocês acham? O ritmo da narração está lento ou acelerado? Vocês acham que essa narração foi lenta, devagar, ou se foi acelerada? É possível identificar as falas pela mudança no tom de voz? Quando falou o leão, vocês perceberam a mudança do tom de voz dele para o javali, para o narrador? Então, você acha que foi possível identificar essa mudança pela imitação da voz dos personagens? O volume da voz é alto, baixo ou médio ou mediano? A pronúncia das palavras está clara? Deu para entender bem? Houve repetição de palavras como daí, então e aí? Você escutou se teve essas repetições? Vamos lá. Pesquise uma fábula e a conte na próxima aula. Ensaie a apresentação orientando-se pelos itens acima. Como é que você vai fazer esse quarto? No seu livro de português. Você vai pesquisar uma outra fábula, você vai pesquisar em outro livro, vai pesquisar na internet e você vai escrever essa fábula no seu caderno. Você vai colocar lá fábula, o nome, vai escrever. Você vai ler, vai reler e vai treinar essa fábula para você praticar a leitura dessa fábula, tá bom? Essa é a sua atividade também, tá? Não esquece de fazer no caderno também, não. Vamos lá? Página 46 e 47, tá? A gente vai fazer as duas em continuação.
Você vai ler a mesma fábula do leão e do rato escrita de forma diferente. Agora a gente vai ler a mesma fábula que a gente leu, só que de uma forma diferente. O leão e o rato. Olha, o leão e o rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão, levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio, quando caiu numa rede. O bicho ficou bravo e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão? Dá até lucro à virtude. Você percebeu que a fábula que a gente leu na aula anterior de português, essa mesma fábula, ela estava sendo contada de uma forma diferente. Lembra que o leão estava dormindo, o ratinho foi até o leão sentiu uma coçadinha no nariz, e aí já ia abocanhar o rato, e o rato falou o quê? Por favor, seu leão, não me coma. Eu posso um dia te ajudar. O leão ficou achando aquilo engraçado, mas no final o ratinho ajudou ele, soltando ele de uma armadilha, roendo as cordas. Lembra? Essa fábula que a gente acabou de ler agora, ela é a mesma fábula, só que está contada de uma forma diferente. Então, fábulas, histórias, acontecem isso, elas são contadas de pessoas para pessoas. E aí as pessoas contam de uma maneira diferente, com uma visão diferente. E aí a mesma fábula toma visões diferentes. Você já ouviu alguma história que você já ouviu ela diversas vezes por outras pessoas e você viu que tinha alguma diferença? Lembra aquela história do Chapeuzinho Vermelho? Existem vários livros que contam essa história, mas cada livro conta de uma maneira diferente. Tem umas que o caçador pegou o lobo e rasgou a barriga dele, tirou a vovozinha. Tem outra que a vovozinha se esconde e o lobo não pega ela. Então, mesmo assim, a fábula, ela vai sendo contada de geração em geração e aí vai tendo algumas adaptações de acordo com quem está contando. Vamos lá, continuando. Você agora vai copiar as frases a seguir, substituindo a palavra destacada por enganava ou conseguia. Então, aí tem: o homem lograva os companheiros com suas artimanhas. São duas frases. O animal não lograva escapar. Então, você vai trocar esse nome lograva por enganava ou conseguia, tendo o sentido correto. O animal não enganava escapar ou não conseguia escapar. Então, lograva nessa frase, o animal não lograva escapar, significa conseguia. Então, você vai escrever: o animal não conseguia escapar. E aí, o homem lograva os companheiros com suas artimanhas. O homem enganava os companheiros com as suas artimanhas, certo? Depois você vai circular lá no texto que a gente leu aqui na fábula do leão e do ratinho, você vai procurar no texto, certo? A palavra lograva e você vai circular. No texto, qual é o significado de lograva? No texto, lograva significa enganar ou conseguir. Aí você vai escrever o que significa. Você lê o texto e coloca, tá? Essas atividades foram da páginas 46 e 47. Continuando agora, vamos para a página 48. Por dentro do texto. Quais as semelhanças entre a fábula que você acabou de ler e a da página 34? Então, você vai voltar lá na página 34, onde tem a mesma fábula, que você vai perceber quais são as semelhanças, o que é parecido e o que é diferente, mas você vai escrever aí, aliás, você não vai escrever, você vai só perceber, porque é oral. Então, você vai
conhecer quais são as semelhanças entre as fábulas, a que a gente leu agora e a da página 34. E quais são as diferenças? Aí você observa quais são as diferenças. Você concorda com a moral dessa fábula? Sim ou não? E por que você concorda? Vamos lá ver aqui algumas ideias de respostas, tá? As duas fábulas têm como personagens um leão grande e forte e um ratinho prestativo que ajuda. Nos dois casos, o leão deixa de comer o rato e este acaba devolvendo o favor mais tarde, salvando o leão da rede dos caçadores. Então, o que tem de semelhante? Nos dois casos, o leão não come o rato. E mais tarde, o ratinho salva o leão, ajuda o leão a sair da rede. Então, tem essa semelhança. Na letra B, há diferenças tanto de forma quanto de conteúdo. O texto 1 de Esopo é uma prosa. Já o texto 2 é um poema, certo? Sobre o conteúdo, a moral dos textos é diferente, assim como o ponto de vista. Olha só, no texto 1, os fracos também podem ajudar os fortes. Essa é a moral do texto 1. Significando que o ratinho, como fraco, ajudou o forte, que é o leão. A do texto 2 já é diferente. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão. Já está dizendo que se ele ajudou o ratinho, um dia o ratinho também pode ajudar ele, certo? E a letra C, você vai dizer se você concorda com essas ideias ou não. É a sua resposta pessoal. As fábulas, elas podem ser escritas em forma de poema. Um poema pode ser facilmente reconhecido pela maneira como é organizado, porque ele tem elementos. Lembra que a gente estudou sobre poemas, dizendo que cada linha do poema é um verso. Quando a gente tem vários versos, 3, 4, 5 versos, eles formam uma estrofe. Então, uma estrofe é um conjunto de versos. E as linhas do poema é o verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. E também os poemas, eles têm rima, que são sons parecidos, semelhantes das palavras. E geralmente aparecem no final dos versos, ou seja, geralmente as rimas aparecem no final da linha, que é o verso, certo? A gente tem aí, observe a fábula de Esopo, texto 1, e a fábula de La Fontaine, texto 2. Qual dessas duas está em forma de poema, a de Esopo ou a de La Fontaine? Qual das duas fábulas que a gente estudou está em forma de poemas, divididas por versos, estrofes, com rima? Qual das duas? Então, você marca aí, tá? No terceiro quesito, a gente tem complete com Esopo ou com La Fontaine. Na fábula de... Foi na de Esopo ou foi de La Fontaine? Que o leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo. E riu tanto que soltou o bichinho. E na fábula de o leão devia estar sem fome, por isso não comeu o ratinho. Aí você vai colocar aí. Quarto quesito. Em sua opinião, o leão agiu corretamente ao não comer o rato e o rato agiu certo a salvar o leão. O que é que você acha? Que ele agiu certo? Sim ou não? Você vai colocar aí. Quantas estrofes o poema tem? Lembrando que estrofes é o conjunto de versos. Você vai contar quantas estrofes tem e vai colocar aí no quinto quesito. Sexto quesito. Em qual estrofe está a moral da fábula? Você vai colocar a moral da fábula que fica no final, está em que estrofe? Aí você vai colocar aí, tá? No sétimo, você vai numerar as estrofes do poema. Você vai dizer quantas estrofes tem, tá certo? E quantos versos tem, que são as linhas. Você vai dizer quantos versos o poema tem. Nono quesito, complete as frases. A primeira estrofe tem. A primeira estrofe do poema tem quantos versos? Quantas linhas você vai colocar aí? Aí na letra B você vai colocar, vai completar
E a estrofe tem 4 versos. A quarta, a quinta e a sexta estrofe tem quantos versos? Você vai completar aí corretamente. 10º quesito. Leia em voz alta estas palavras. Agora, ligue as palavras que rimam. Primeiro você vai ler as palavras leão, ratinho, rio, salvar, ajude, virtude, brávio, então, buraquinho e imaginar. Você vai ligar agora as que rimam. Por exemplo, leão. Leão rima com virtude. Leão rima com brávio. Leão rima com então. Leão rima com buraquinho. Leão rima com imaginar. Então, você vai ligar leão à palavra que rima. 11º quesito, você vai observar a forma das fábulas que você leu. E agora, copie o título de cada uma delas. Aí você vai colocar o título aqui nas linhas. E aqui nesses espaços, você vai observar a forma das fábulas que você leu. As fábulas foram diferentes, não é? Então, você vai colocar aí, ok? Copiando. E aí, gente, terminamos aqui a nossa atividade de português de hoje, certo? Na página 49. Então, nossa atividade de português é da página 44 até a 49. Boa atividade para vocês. Não esqueçam de mandar a atividade feita para a plataforma para que possa ser corrigida, tá bom? Um beijo para vocês. Boa atividade. Tchau!